Boa tarde. É uma satisfação poder, através do site do Professor Global, trazer uma discussão e um relato sobre um trabalho, né? Um trabalho de extensão, mas também um trabalho de pesquisa que nós já vimos realizando há alguns anos. Na verdade, esse projeto, né, é um projeto de um pré-universitário social, um pré-universitário comunitário, que se iniciou talvez há algumas décadas, digamos assim, atrás, mas eu vou explicar melhor, e onde nós trabalhamos. Quer dizer, o objetivo desse encontro aqui é mostrar como nós trabalhamos, sobretudo a física, falando da física com as suas interfaces. Por isso, né, o título, Física e Interfaces do PUCC. O PUCC é o Pré-Universitário Ciência e Cidadania, que é um projeto de inclusão social, cujo subtítulo eu, em geral, gosto de apresentar como sendo uma passagem de neutrinos sociais a fótons. E nós vamos justificar o porquê desse subtítulo, né? O pré-universitário Ciência e Cidadania, ele, no momento em que foi presencial e que se tornará de novo presencial no ano que vem, ele funciona e funcionará no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, e em colaboração com o Professor Global, que tem sido o veículo fundamental nesses tempos de pandemia, desde abril de 2020 até agora, até o presente momento, até 2022, onde nós temos colocado muito material que serve de base, né, para quem quiser seguir as aulas, ou eu não diria tanto as aulas, mas os conteúdos do nosso pré-universitário Ciência e Cidadania, que nós esperamos voltar presencialmente só no ano que vem, quando a situação da pandemia estiver realmente estabilizada, a situação no CBPF também estiver completamente normalizada e as pessoas já poderem estar se mobilizando normalmente, sem restrições e sem a necessidade de período de fechamentos ou de restrições e flexibilizações. Então, basicamente, nós vamos falar sobre o trabalho que nós fazemos em física e em conexão com as demais disciplinas no nosso pré-universitário Ciência e Cidadania. Esse é o objetivo principal. Mas, nesse presente momento, né, nós não podemos ignorar também a realidade que nos cerca e, de uma forma muito, muito, muito humilde, nós gostaríamos de deixar o nosso tributo, a nossa consideração, né, o nosso reconhecimento aos esforços dessas duas pessoas que, infelizmente, nos deixaram, né, trabalhando por um bem maior, que é o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dominic Phillips. Então, fica aqui nesse momento, né, em que nós estamos falando de ensino, de compartilhamento, desse momento que nós estamos falando de um movimento social através da física, nós gostaríamos de registrar o nosso tributo a essas duas pessoas, né, que nos deixaram, mas cujo legado será eternizado. A Amazônia nunca vai esquecer dessas duas pessoas e de tantos outros que, mortos ou ainda em vida, trabalham, né, pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia e pela proteção aos povos indígenas, né, contactados, isolados e recém-contactados. Então, o nosso projeto do pré-universitário Ciência e Cidadania fala de luz, que são os fótons, e fala de neutrinos sociais. Os neutrinos são partículas da física. Partículas da física extremamente desafiadoras. Os neutrinos foram previstos, né, por argumentação teórica por Wolfgang Pauli em 1930, mas a primeira família de neutrinos só foi descoberta mesmo em 1956. 26 anos, né, os neutrinos eram partículas desafiadoras no sentido de que deveriam existir, mas eram de difícil detecção pela física. E esses neutrinos nos bombardeiam a uma taxa de cerca de 50 trilhões de neutrinos a cada segundo por centímetro quadrado aqui na Terra. Mas são partículas que passam pela Terra
sem praticamente serem notadas, sem interação. Por isso nós falamos dos neutrinos sociais, é aquela vasta camada da população que existe, é massiva, né? Quer dizer, é uma parte maciça também de nossa população, mas que praticamente é ignorada no nosso dia a dia. Ela só é recordada nos momentos em que há uma crise que as faz vir à tona. Então, esses são os neutrinos sociais, são as classes mais desfavorecidas pela grande desigualdade que existe no Brasil. E a luz, nós sabemos, a luz é o que traz brilho, na representação da luz é a representação do brilho, da presença perene. E o nosso trabalho, né, ele vai na direção de incorporar neutrinos sociais e transformá-los em fótons brilhantes. Através de quê? Através do conhecimento, através da busca pelo conhecimento. Mas essa frase que vem abaixo logo mostra a nossa limitação nesse processo, porque não somos nós, professores, né, participantes desses movimentos sociais, como voluntários, que fazemos essa transmutação de neutrinos em luz, de neutrinos em fótons. Quem faz a mudança é o próprio neutrino. Nós seguimos Gandhi naquilo que ele diz, que seja você mesmo a mudança que você quer no mundo. Então, é você que vai fazer a mudança que você deseja fazer, com você e com o mundo. Nós apenas somos parceiros. Poderíamos dizer que nós apenas oferecemos estímulo, solidariedade e presença e participamos como podemos, dando instrumentos para que a pessoa faça a própria mudança que ela quer, consigo mesma e com o mundo. Mudar, inclusive, o seu destino social. Muitas vezes o nosso estudante, o jovem, ou mesmo o adulto, né, que vem participar de nosso curso, de nosso movimento, ele já vem com um destino social mais ou menos traçado, ou até mesmo, em alguns casos, completamente traçado. Porque nós recebemos pessoas com 30, 40, até 50 anos de idade que já têm um destino no mundo. Porém, ele pode fazer a mudança desse seu destino social e passar para atuar na sociedade de uma forma diferente. Ao invés de ser um neutrino, ele vai passar a ser fóton, vai passar a ser luz. Mas queremos dizer, o nosso movimento não é assistencialista, porque não somos nós que estamos dando a chance, quer dizer, nós não estamos oferecendo, não somos nós que estamos fazendo a mudança, nós estamos apenas mostrando a essas pessoas que existe a chance, existe uma oportunidade para elas fazerem as mudanças que elas desejarem na vida delas. Então, nós trabalhamos um pouco essa visão justamente para afastar de nós essa possibilidade de ser associados com um movimento assistencialista, um movimento de benevolência, um movimento de caridade. Não, é um projeto de educação, é um projeto de extensão, é um projeto de pesquisa em que nós, professores, aprendemos muito, aprendemos enormemente durante esse processo em que nós compartilhamos com esse nosso estudante, em geral um estudante da classe popular, seja ele jovem ou adulto, que quer exercer uma mudança na sua vida. E eu vou tentar mostrar ao longo desse período aqui de fala, como a física é trabalhada e como a física pode trabalhar para regenerar a dignidade dessas pessoas. Por que a física? Porque, em geral, né, nas regiões de periferia, nas regiões onde, às vezes, até mesmo o Estado chega de uma forma muito fraca, o ensino de física e o ensino de matemática são considerados, né, muito excludentes, no sentido de que o estudante encontra muita dificuldade de se entrosar com a matemática e, às vezes, com mais dificuldade ainda de se entrosar com a física. Então, percebendo que a física e a matemática, muitas vezes, no ensino de periferia, nas regiões mais limítrofes, né, é um ensino que traz mais a sensação de exclusão do estudante, nós queremos mostrar que a física pode ser um elemento de ajuda e de reconstituição da autoestima
e da possibilidade, né, de essa pessoa, desse estudante carente, buscar as forças para fazer a mudança que ele gostaria de fazer na vida dele e que ele não sabe que ele pode fazer. Nós trabalhamos muito no sentido de tentar despertar nessa pessoa essa força interior que ela tem e ela não sabe que pode exercer. Então, o nosso movimento, o nosso trabalho faz parte do grupo de pesquisa Física e Humanidades, que nós temos no CBPF, e o movimento nasceu em agosto de 1994, com um projeto que nós chamávamos, né, de PVNC, Pré-Vestibular para Negros e Carentes, que funcionou na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, na região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro, entre agosto de 1994 e dezembro de 2018. Em 2019, nós fizemos a transferência para o Rio de Janeiro, para o CBPF, que nos cedeu o espaço, e logo no ano seguinte, com a pandemia, nós interrompemos a atividade que era presencial e que pretendemos voltar agora em 2023, como eu falei. Mas tivemos essa experiência, né? Temos mantido essa experiência ao longo desses 28 anos, e essa experiência tem nos ensinado muito como trabalhar a articulação entre as disciplinas, e, sobretudo, nos fazendo ver, através de nossos estudantes, que nós não somos um instrumento de adestramento para o Enem. A busca é muito diferente daquilo que é simplesmente a preparação para o Enem, como eu vou tentar expor, espero que fique claro ao longo aqui de nossa fala. Então, quem eram e quem são os nossos neutrinos sociais? No início, lá, falando de 28 anos, 25, 20 anos atrás, o nosso estudante, né, quem nos procurava, era aquele estudante de mais idade, uma idade média superior até aos 25 anos. Não vinham tanto estudantes jovens, né, o público mesmo que está preparado, que está se preparando para fazer o Enem, que está buscando o Enem. Eram pessoas que tinham curiosidade de voltar a estudar, talvez voltar a estudar para fazer um concurso público, mas sem a perspectiva de entrar num curso superior em uma universidade. E isso, então, nós fomos trabalhando com essas pessoas e fomos entendendo que nós podíamos fazer algo mais do que simplesmente a preparação ou para um concurso público, ou mesmo para aqueles poucos que queriam fazer a universidade. Nós fomos evoluindo de um curso preparatório para um curso de conscientização, mais de um curso de conscientização social através do conhecimento e através das ciências. Então, quem eram? Eram essas pessoas com idade média mais alta, trabalhadores, já fora da escola há 10 anos, há 15 anos. Tinha pessoas que já estavam fora da escola há 30 anos. Nós tivemos estudantes até com mais de 50 anos de idade que acabaram entrando na universidade e acabaram se formando num curso superior. Hoje, os nossos neutrinos sociais são estudantes realmente jovens, são jovens, na faixa dos 18 aos 23 anos, claro, com pequenas flutuações de pessoas também de mais idade e até mesmo pessoas de menos idade. Nós já recebemos estudantes que estão, às vezes, no primeiro ano do ensino médio ou no segundo ano do ensino médio e que nos procuram para irem já se habituando a um estudo mais alternativo, como é o que nós oferecemos, e já ir se adestrando, já ir captando conhecimento para aquilo que vai ser o Enem que ele irá fazer depois de alguns anos. Então, nós temos um público hoje, sobretudo, jovem, majoritariamente jovem, na faixa dos 18 aos 23 anos. Nós trabalhamos sempre essa ideia, né, daquela frase, né, daquele mote do Gandhi, que é: seja você mesmo a mudança que você deseja fazer, com você mesmo e no mundo, né? E nós sempre trabalhamos com o nosso estudante que, ao chegar, eles devem nos procurar porque eles têm algum sonho. Eles não estão chegando para estudar. Trabalhadores, às vezes que trabalham a semana inteira, vão ter aula nos fins de semana e aspirando a um curso superior. Não é à toa que eles estão ali, eles têm um sonho. Então, o que nós tentamos trabalhar ao longo do curso, é a transformação desse sonho em um projeto de vida. Nós sempre colocamos que o sonho é algo muito transitório, é algo que você desperta e ele acaba. O projeto de vida é aquilo que te acompanha, é a tua trajetória. Então,
nós vamos trabalhar muito com o nosso estudante essa possibilidade, né, que ele vai encontrar através do conhecimento de transformar aquele sonho que ele tem de ser um profissional e estar dentro de um projeto de vida. Muitas vezes, né, acontece do nosso estudante ser uma pessoa que exerce um trabalho simples na sociedade, pode ser um diarista, pode ser um auxiliar de escritório, pode ser, como nós já tivemos vários exemplos, né? Pessoas que já tivemos até catadores de lixo, né? Que vieram fazer o nosso curso, que se tornaram universitários e depois universitários que ingressaram no próprio mundo acadêmico, nem transitaram para o mercado de trabalho, ficaram no mundo acadêmico. Então, essas pessoas chegam com um sonho. Imagina um catador de lixo que tenha vontade, digamos, por exemplo, de se tornar um advogado, ou de se tornar um biólogo, ou se tornar um filósofo. É um sonho que, para ele, naquele momento, né, é um sonho, mas que nós vamos, então, trabalhar com ele a possibilidade desse estudante, ou dessa estudante, né, transformar esse sonho num projeto de vida. Então, quando nós iniciamos o curso, eu vou explicar como o curso funciona, e também qual é a interdisciplinaridade, qual é a interface, a interdisciplinaridade que nós fazemos com a física. A gente, na jornada de acolhida, muito importante o acolhimento. Esse estudante que, às vezes, está afastado da escola, ou que tem medo da escola, acha que a escola é um lugar onde ele se sente meio oprimido. Então, nós acolhemos esse estudante no primeiro dia, né, em que ele chega para fazer o curso. Eles se apresentam, cada um deles se apresenta em voz alta. Nós, professores, nos apresentamos, colocamos claramente para ele quais são as propostas do curso, explicando que não é um preparatório para o Enem, que ele não espere ali que ele vai ter um curso típico de preparação para o Enem, não é um adestramento para fazer as pegadinhas do Enem. Nós estamos preparando as pessoas para que elas ingressem no mundo do pensamento, no mundo intelectual, no mundo do conhecimento, e com essas armas, né, com conhecimento, com reflexão, com sentimento crítico que elas vão adquirindo, elas façam a transição para o mundo universitário, passando, por exemplo, por um Enem ou passando por um vestibular. Então, o nosso estudante chega nesse primeiro dia de aula, no acolhimento, fazemos as palestras de acolhida, mas à tarde o nosso estudante vai fazer um pequeno texto, né, uma pequena redação, em que ele vai colocar qual é o sonho que ele tem na vida, por que ele está chegando aqui, quem é esse estudante hoje, no ingresso no PUCC, o que ele pretende da vida vindo até o PUCC, o que ele busca no PUCC, quais são as perspectivas que ele vê para a sua vida, para a sua trajetória. E ele faz esse texto, nos entrega, esse texto fica registrado conosco, e ao final do curso, quando nós estamos já terminando, né, o período de aulas, outubro ou novembro, dependendo do ano, ele recebe de volta esse texto que ele produziu no primeiro dia, na jornada de acolhida. E ele vai se deparar com a mudança que houve. Ele tem que perceber o que aconteceu nesses 8 meses em que ele frequentou o curso, 8, 9 meses que ele frequentou o curso. Em geral, a gente vai de fevereiro ao início de novembro. E aí, o que é interessante é, muitas vezes, eles próprios perceberem o impacto e a mudança que eles estão fazendo na própria vida. Eles ingressam com uma perspectiva e eles estão saindo, em geral, com uma perspectiva muito mais elevada, com uma visão de que eles podem fazer muito, muito mais. Então, é isso que a gente coloca. Quem será você em novembro? Você chegando em fevereiro é uma pessoa. O que nós esperamos é que essa mesma pessoa, em novembro, tenha feito uma transição e ela mesma perceba a força da transição, a força da mudança que ela conseguiu fazer. Bom, então o curso é um curso de preparação para uma vida de conhecimento, seja ou não para uma vida universitária. Muitas vezes
vêm pessoas que não querem realmente ir para a universidade, mas que querem fazer um concurso público por questões da vida, entrar num serviço público e encontrar o seu emprego e assim ir fazendo a sua vida. Mas ela precisa de conhecimento para passar por um exame de seleção, para passar por uma prova, né, nessa candidatura que ela faz, e ela vai buscar o conhecimento e vai usar esse conhecimento não para entrar numa universidade, mas para exercer uma função em um emprego público, por exemplo. Então, não necessariamente nós estamos preocupados só de que trazer a pessoa para o mundo do conhecimento para que ela pense numa vida meramente acadêmica. Ela tem a escolha dela. O que nós estamos fazendo é mostrar a ela as oportunidades que elas podem encontrar na vida através do conhecimento. E o que são as interfaces da física, ou as interfaces das demais disciplinas? As interfaces, elas contemplam a interdisciplinaridade, ou seja, as disciplinas, né, em que é dividido, né, esse mundo do conhecimento, por exemplo, as ciências ditas exatas e da natureza, matemática, física, química, as ciências da vida, biologia, as ciências humanas, história, né, as ciências sociais, história, filosofia, depois as ciências sociais, a própria sociologia, geografia. Então, as línguas, né, a literatura, a língua portuguesa ou uma língua estrangeira, essas disciplinas elas são oferecidas, mas nós fazemos o máximo possível para trabalhar as interfaces, trabalhar a interdisciplinaridade. Como correlacionar, por exemplo, física, não só com matemática e com química, mas como correlacionar física com geografia, como relacionar história com sociologia, com literatura. Então, nós trabalhamos muito essas interfaces, essa interdisciplinaridade, e isso é um trabalho muito estimulante para nós, professores. Segundo, a nossa interface não contempla só a interdisciplinaridade, ela contempla a contextualização. Como contextualizar um conhecimento ou um contexto ou um conceito de física que se desenvolve, que nós desenvolvemos na física, mas na época em que foi proposto. Como surgiu, por exemplo, o estudo do eletromagnetismo? Como surgiu e como evoluiu no tempo, né? Quer dizer, o estudo do eletromagnetismo, o estudo da mecânica, como evoluiu no tempo o estudo da termodinâmica, o estudo da ótica. Então, todas essas divisões, essas sub-áreas da física, elas encontram um contexto onde elas nasceram e como elas se desenvolvem. Então, a contextualização do conhecimento é muito importante, porque coloca a física em conexão com várias outras disciplinas, como nós vamos explicar mais à frente. Eu estou aqui apenas dizendo o que nós compreendemos como interface. Além de ser só a interdisciplinaridade, é a contextualização de cada disciplina. A contextualização ao longo da história e a contextualização nos dias de hoje. Então, a contextualização do ponto de vista da história é um pouco a historicidade das disciplinas. Como se desenvolveram certos conceitos da literatura, como se desenvolveram certos conceitos da sociologia, ideias da filosofia, conceitos da química, teorias da biologia, e assim vai. E as interfaces presentes nas teorias científicas, né? Então, nós tentamos trabalhar com os nossos estudantes o que é uma teoria científica, o que é construir uma teoria científica e, na construção de uma teoria científica de uma dada área, como essa teoria incorpora conceitos ou ela tem interfaces com áreas que não são as áreas, vamos dizer, foco daquela teoria que está em questão. Então, isso eu queria deixar um pouquinho mais claro, né? O que nós estamos tentando dizer com as interfaces da física. Por exemplo, da física, que é a minha disciplina e que é uma das disciplinas que nós tentamos centralizar no nosso movimento social, porque nós consideramos ser uma das disciplinas mais excludentes e consideradas mais difíceis, né? Não é essa a verdade, mas, em geral, os estudantes a colocam como a disciplina mais difícil do ensino médio, né? Todas as disciplinas são difíceis na medida em que a gente quer se aprofundar, mas existe um imaginário de que a física é muito difícil, e é justamente esse imaginário que a gente tenta desnaturalizar. E, então, para nós, interface significa
não só a interdisciplinaridade, mas a compreensão do contexto, a compreensão do caráter histórico e a compreensão dos conceitos e da interdisciplinaridade que está presente na construção de uma dada teoria de uma certa área do conhecimento. Para a formação de nossos pupilos, né, de nossos estudantes, nós pensamos, esse estudante, na sociedade, hoje, ele tem uma polarização, ele vive uma polarização muito grande entre o conhecimento verdadeiro e a mera informação. Então, essa dicotomia, conhecimento e informação, tem que fazer parte da nossa discussão. Na escola, né, o centro é o conteúdo. Muitas vezes o conteúdo é transmitido sem uma devida contextualização e sem também as devidas interfaces. Então, na escola, nós pensamos, na sociedade ele vai trabalhar nesse binômio, conhecimento e informação. Na escola, nós temos um trinômio, conteúdo, matéria, o que aprender, a contextualização desse aprendizado e as interfaces que esse aprendizado encerra, que esse aprendizado contempla. E, com isso, né, nós também tentamos, hoje em dia ficou mais claro e a gente tem trabalhado muito a luta, né, contra essa desqualificação e contra esse negacionismo na ciência. O que está ocorrendo na escola, né, que faz com que pessoas que frequentam a escola, pessoas que fazem curso de ensino médio, fazem curso até de ensino superior, venham a se tornar negacionistas da ciência em geral. São pessoas que estudaram, são pessoas que tiveram aula de física, tiveram aula de matemática, tiveram aula de química, de biologia, de história, de ciências sociais, de geografia, até de filosofia, e o que as faz negar o conhecimento, negar a ciência contemporânea, ou a ciência mesmo do passado. O que está acontecendo na escola que leva a esse fenômeno justamente transmitido, né, pelas pessoas que estudaram. Francamente falando, assim, dentro de um momentinho só de um discurso pessoal, eu conheço muito mais negacionistas que estudaram do que negacionistas que não tiveram acesso à escola. Por que isso, né? Então, como enfrentar? Então, essa discussão, esse ponto nevrálgico da negação da ciência passou a ser enfrentado por nós já desde 2014. Há 8 anos a gente vem trabalhando esse ponto especificamente. Antes, esse ponto não era trabalhado de forma explícita, ele estava implícito na nossa formação, na formação que nós tentamos dar. Mas com todo esse movimento de negar a ciência, a gente começou a colocar essa discussão de modo explícito. Então, essa discussão não está intrínseca naquilo que nós fazemos, mas ele é um ponto especial. Nós atacamos esse problema de uma forma muito especial. Então, o nosso estudante, nós o colocamos como sujeito do processo. O nosso estudante, ele não é um passivo que vai receber conhecimento. Nós trabalhamos ao longo do curso para que ele se torne o sujeito, para que ele se torne a primeira pessoa do processo. Para isso, então, nós trabalhamos justamente aquilo que nós chamamos de integração, né? Essa interdisciplinaridade, que é fazer com que o nosso estudante compreenda como as diferentes áreas do conhecimento se complementam, né? Tentamos trabalhar com o nosso estudante a capacidade de desenvolverem modelagem. Modelagem que é a percepção de fenômenos e a transformação desses fenômenos em estudo sistemático. Como sistematizar a observação de um fenômeno, que pode ser um fenômeno físico da natureza, pode ser um fenômeno estatístico, pode ser um fenômeno social, pode ser um fenômeno político, mas como decodificar um fenômeno analisando as origens, ou seja, fazendo uma modelagem que pode depois levar a um estudo mais sistemático e a um projeto de pesquisa em cima do fenômeno observado. O nosso estudante, a gente faz um grande esforço para que ele perceba as grandes questões da ciência contemporânea, o que está discutindo a física, o que está discutindo a biologia, quais são as grandes discussões da sociologia, quais são as grandes discussões
da geografia, quer dizer, questões como meio ambiente, tantas outras, né? Mas as grandes questões de nossa era, a questão da energia, a questão da sustentabilidade, isso passa por todas as disciplinas do conhecimento. Então, nós gostamos de trabalhar com o nosso estudante essas grandes questões, trazer para o nosso estudante o debate que a sociedade vive e que o próprio mundo do conhecimento, né, nos ambientes acadêmicos, também enfrenta. E também temos um trabalho muito forte no sentido de já falar o que eu já falei anteriormente, que é desnaturalizar esse senso comum, né, de que física é muito difícil, de que matemática é muito difícil, de que as ciências exatas e naturais são difíceis e são excludentes. Nós tentamos, então, fazer um trabalho de cativar o nosso estudante para o mundo dessas disciplinas que eles consideram difíceis, não com a intenção de recrutar, de trazer esse estudante para se tornar um futuro físico, um futuro matemático, um futuro biólogo, um químico. Não, esse estudante vem e ele vai se tornar, por exemplo, um filósofo, ele pode se tornar um advogado, ele pode se tornar um engenheiro, pode se tornar um geógrafo, um historiador, mas a gente quer que ele faça isso sem se sentir excluído do mundo das ciências naturais. Nós queremos que ele participe do debate da física, do debate da matemática, do debate da química e das demais ciências. Opa, perdão. Então, vamos passando. Opa, deixa eu passar para frente, estava voltando, perdão. Então, nosso estudante, então, vai se tornar o sujeito do processo. Gostamos também de, sobretudo, trabalhar como a física está comprometida com um processo de mudança de destino social, né? Como a física pode ajudar uma pessoa a recuperar a sua autoestima. Esse estudante que chega com pavor de física e muitas vezes com pavor também de matemática, achando que física é algo feito só para pessoas inteligentes estudarem e debaterem, e não. Nós tentamos mostrar, não, você pode fazer física, você pode discutir coisas de física, pode ser um cidadão que debate e que se interessa por questões de física sem necessariamente ser físico. Então, o que nós percebemos, né, isso é uma percepção até um pouco pessoal, como professor de física desses movimentos, é que quando o estudante, sobretudo aquele estudante que chega com muito pavor da física, quando ele começa a dominar os códigos da física, o léxico da física, quando ele começa a perceber que ele entra num debate que o faz compreender coisas simples que sejam da física, ele adquire muita autoestima, porque é aquela disciplina que o fazia, por exemplo, que o fez na escola se sentir derrotado. Porque tem essa coisa, né? A física com os seus códigos, as suas expressões matemáticas, as suas fórmulas, as suas leis, que não sendo colocadas de uma forma muito acolhedora, pode fazer com que esse estudante crie uma resistência e ache que essas disciplinas que essa disciplina seja simplesmente difícil. Então, o que eu percebi, né, como professor de física, foi que, trazendo a física, tentando cativar as pessoas para o debate da física, elas vão compreender que a física é uma ciência acessível como as demais áreas do conhecimento. Tão difícil ou tão fácil quanto as demais áreas do conhecimento, segundo a opinião dela. Então, a física não é mais difícil do que as demais áreas. Se ela acha que a física é a mais difícil, nós vamos trabalhar para que ela veja que não, que a física é uma ciência da qual ela pode participar, mesmo sem a pretensão ou sem o desejo de se tornar um físico. É o que nós vamos falar um pouco mais à frente. No nosso trabalho, nós tentamos justamente substituir o mero repasse de conteúdo e substituir esse repasse de conteúdo, ou eu diria, reforçar o repasse de conteúdo com compartilhamento e reflexão de ideias, né? Então, nós não queremos simplesmente ser o professor atravessador, que traz um conhecimento que ele adquiriu e leva para a sala de aula. Nós queremos ter aquele professor que vai compartilhar reflexões, que vai compartilhar também perplexidades diante de certos temas do mundo do conhecimento. E, finalmente, que o nosso estudante perceba que o mundo acadêmico é uma realidade da qual ele pode participar
e que muitas vezes ele não sabe exatamente o que é. Muitas vezes, nas famílias de classe popular, nas famílias em que não haja, as pessoas não têm, nenhum membro da família tenha tido acesso a um curso superior, se pensa que o ensino superior é algo inatingível e que o mundo, a pessoa não faz a mínima ideia do que é o mundo acadêmico, que ele vai entrar numa universidade, que ele vai fazer disciplinas, que ele pode fazer pesquisa como iniciação científica ou iniciação à docência, e depois ele pode fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, se especializar depois num pós-doutorado. Esse mundo acadêmico é completamente ortogonal ao mundo do nosso estudante em geral. E ele vai começar a perceber esse mundo através do contato com os nossos professores, que são, em geral, estudantes universitários, pós-graduandos de mestrado e doutorado, pós-doutorandos, professores universitários e pesquisadores. Então, o nosso estudante começa a perceber que ele está tendo aula, está num movimento em que as pessoas vivem e sobrevivem no mundo acadêmico. Elas não fazem universidade, se formam e vão trabalhar, como eles pensam. Elas fazem universidade, se formam e vão trabalhar, sim, mas vão trabalhar dentro do mundo do conhecimento, dentro do mundo acadêmico, né? E a proposta que nós tentamos trabalhar para criar um perfil de nosso estudante é que seja um estudante que está nesse período de tentativa de entrar na universidade, sobretudo, essa é a maior parte de nosso estudante, majoritariamente o nosso estudante pensa numa universidade, e que é um processo competitivo, então nós tentamos estimulá-lo a uma autonomia mais cooperativa. Vamos trabalhar em grupo. Vamos nos acolher uns aos outros, vamos ser solidários uns aos outros e vamos exercer os nossos afetos através da nossa busca em comum pelo conhecimento. Nós todos estamos buscando, né, destinos sociais que estão estruturados para nós, que somos, digamos, para nós, estudantes da classe popular, mas que nós queremos romper. Então, essa autonomia cooperativa a gente tenta desenvolver ao máximo e temos tido bons resultados nesse processo de fortalecimento desse aspecto, dessa parte do perfil de nosso estudante. O nosso estudante, tentamos trabalhar com ele a visão multidisciplinar. Quer dizer, cada debate, cada tópico, ele pode ser pensado de forma multidisciplinar. Ou, às vezes, até mesmo de uma forma transdisciplinar. O tema em si, ele não encerra nenhuma disciplina. Ele é um tema geral que fala por si só. Nós tentamos trabalhar assuntos que vão nessa direção. Muita leitura, muita interpretação e muita escrita. Então, nós trabalhamos muito essa discussão do letramento científico, ler textos envolvendo ciência, textos científicos, artigos e um tratamento, muita leitura no sentido das humanidades. Leitura de textos de filosofia, literatura em geral, mas muita leitura. Nós trabalhamos muito a necessidade do nosso estudante ter essa espécie de letramento, tanto na ciência, quanto nas ditas ciências exatas e naturais, quanto nas humanidades e nas ciências sociais. E sempre trabalhar fazendo com que o nosso estudante adquira uma visão analítica dos fatos. Para isso, nós fazemos muitos debates. Então, substituímos algumas aulas por debates e realizamos também debates especiais, como eu vou explicar mais à frente. Faz parte da proposta de perfil de nosso estudante, estimular o nosso estudante a uma atitude científica, trabalhar, digamos, viver menos o mundo das opiniões e passar mais ao mundo das ideias, ao mundo em que as ideias sejam embasadas, né, de uma forma, se possível, científica, ou com fontes bem definidas. Mas nós tentamos justamente trabalhar com o nosso estudante para que ele participe menos do estímulo que há hoje a simplesmente emitir opiniões. A ciência quase que se tornando uma questão de opinião, a política é uma questão de opinião, a sociabilidade é uma questão de opinião. Não. Essas ideias, né, de ciência, o que se pensa que são opiniões, elas têm que ser ideias cientificamente comprovadas. Então, nós trabalhamos muito essa transição, a ruptura com a opinião e a busca por uma atitude mais científica.
organizamos também pequenos projetos para que a nossa formação seja complementada pela realização de pequenos projetos envolvendo os temas que são trabalhados nas disciplinas e também estimular a que o mesmo problema seja resolvido em grupo por pessoas com diferentes níveis de competência. Os grupos se formam e, claro, há dentro do grupo diferentes níveis de competência. Nós queremos que esses diferentes níveis de competência, eles se complementem, eles se somem para que sejam resolvidas as questões que nós colocamos nesses pequenos projetos, que a gente chama projetos de pesquisa, que vão suplementar as disciplinas. Bom, então essa é a ideia, quer dizer, é o trabalho que nós tentamos fazer nesse movimento social. A metodologia e a operacionalização, ela é dividida da seguinte maneira. Nós iniciamos as atividades em fevereiro ou março. E aí são atividades que nós chamamos de oficinas. São as oficinas de reparação. O nosso estudante chega com um grande déficit, às vezes na escrita, na leitura, na matemática básica. Então, nós fazemos 4 semanas, os 4 primeiros dias de aula, né? Que não são seguidos, como eu vou colocar depois, trabalhando fundamentalmente a matemática básica da primeira até a 8ª série, trabalhando somente matemática básica e língua portuguesa, e com aulas que são debates sobre ciência, cultura e cidadania, que é uma disciplina que depois vai avante no curso, né, que se chama CCC, e onde nós também começamos a trabalhar a apresentação de algumas grandes teorias científicas, para que o estudante compreenda o que é uma teoria, como se trabalha, como se pensa dentro de uma teoria e quais são os debates e embates que aparecem na construção de uma teoria. As nossas aulas são aos sábados, feriados e 2 ou 3 domingos por mês. Em geral, 1 domingo ou 2 domingos ficam livres, dependendo do mês, e nós temos uma aula mensal de filosofia dentro da disciplina de física e matemática. A filosofia, depois nós vamos mostrar, ela fica encaixada com física e matemática. E a administração do curso, as coordenações e as assembleias dentro do curso, elas são realizadas pelos próprios estudantes. Quer dizer, os estudantes vão administrar o curso, não somos nós, professores. Nós chegamos e, justamente, durante essas oficinas, nós começamos a estimular os nossos estudantes a buscarem as suas próprias lideranças para que eles administrem o curso, para que eles coordenem. Então, nós temos várias coordenações dentro do curso. A coordenação, por exemplo, de escalar a grade de disciplinas, o quadro de disciplinas, as aulas, o quadro horário. A coordenação que vai trabalhar, por exemplo, a organização de eventos especiais dentro do curso. A coordenação que vai trabalhar a limpeza do espaço. Nós temos um espaço que é cedido. Antes não era do CBPF, agora é que é no CBPF. Então, ao final de cada dia de aula, a limpeza, a organização do espaço, devolvendo tal qual foi encontrado. E tem outras coordenações que, às vezes, os próprios estudantes criam, por exemplo, uma coordenação financeira. O curso é gratuito, completamente gratuito, mas muitas vezes criam-se coordenações para se arrecadar, por exemplo, doações para comunidades, e também, às vezes, até arrecadar alguma receitinha para compra de material. Então, os próprios estudantes, às vezes, organizam rifas ou organizam formas de capitalizar aquele mínimo para comprar, por exemplo, como foi o caso, comprar laptop, comprar uma televisão, um vídeo. Então, os próprios estudantes vão tomando a iniciativa. É isso que a gente gosta de deixar com eles, que eles coordenem as atividades. E tem a coordenação, por exemplo, também de estudantes. Então, tem os estudantes que ficam como monitores para, às vezes, mediar certas crises que existem. Às vezes existem desentendimentos entre os estudantes e certas coordenações. Às vezes existem problemas entre estudantes e professores, né? Quer dizer, ninguém está navegando no mar de águas calmas. Conflitos aparecem. Então, o papel da coordenação também é fazer essa mediação com os professores para a gente, às vezes, poder trabalhar certos conflitos, né, e terminar de uma forma mais conciliadora. E temos a coordenação das assembleias. A cada 5
geralmente, a cada 5 semanas ou 6 semanas, a gente organiza uma assembleia geral com os estudantes e professores para debater as questões que estão vindo à tona. E isso é um incentivo às lideranças, para que os nossos estudantes comecem a adquirir esse sentido de liderança dentro de um movimento social. Bom, passando agora um pouco mais à física. O curso iniciou-se em 1994, mas depois de 14 anos, em 2008, nós começamos a trabalhar a física de uma forma mais diferenciada. Ao invés de dividir a física em disciplinas, né, mecânica, ótica, calorimetria, termodinâmica, eletricidade, magnetismo, nós começamos, fenômenos ondulatórios, a gente começou a trabalhar a física através das constantes fundamentais da natureza, levando em conta que o nosso estudante, sabendo mais, sabendo menos ou não sabendo nada, ele viu alguma coisa de física ao longo de sua formação, tanto no final do ensino fundamental, como durante o ensino médio. Então, nós não vamos refazer a física que ele fez na escola de uma forma mais tradicional. Nós trazemos os fenômenos físicos incorporados em cada uma das constantes fundamentais da natureza, as constantes fundamentais da física. A constante de Newton, ligada aos processos gravitacionais, a velocidade da luz, ligada aos processos eletromagnéticos e a própria teoria da relatividade, que nós apresentamos de uma forma simples, a carga fundamental, né, a constante de carga fundamental, a carga do elétron, a carga do pósitron, a constante de Planck, fundamental para os processos quânticos, e a constante de Boltzmann, fundamental para os processos estatísticos, para os processos ligados à termodinâmica. Então, nós unificamos também a física e a matemática e a filosofia numa disciplina única, que é a filosofia natural. Nós temos aulas de física e matemática. Então, a física e a matemática, elas são fundidas numa disciplina única. Como o nosso estudante já passou por uma formação durante a escola de física e de matemática, nós agora unificamos. A matemática ela vai sendo ensinada, vai sendo revista no contexto da física. Então, quando nós estamos dando mecânica, né, estamos estudando os princípios de Newton, a cinemática, a dinâmica, a gravitação, nós estamos trabalhando a matemática, a análise matemática, aquele cálculo matemático fundamental. Ao ensinar, ao rever a ideia de fenômenos ondulatórios, nós trabalhamos a parte de trigonometria. Então, a discussão, os conceitos de trigonometria são estudados junto com os fenômenos ondulatórios. Com a ótica, nós trabalhamos a geometria. E a álgebra é trabalhada em todas as disciplinas, a gente tem sempre que fazer cálculos algébricos, mas a gente acentua a álgebra, sobretudo, também no estudo da termodinâmica, na calorimetria. Então, a física e a matemática é uma disciplina única. A física e a matemática vão caminhando juntas. A matemática vai sendo a forma de modelar os fenômenos físicos. E os fenômenos físicos são ditados pelas constantes fundamentais da natureza. Então, ao falar da constante de Newton, claro, a gente vai estar falando de gravitação, vai estar falando das leis da mecânica, mas vai estar falando também de o que são, por exemplo, fenômenos ligados à astrofísica, né? Falando de classificação, buracos negros, né? Então, que é um buraco negro, falando de campos gravitacionais extremos, né, que nós temos no universo. Depois, quando a gente fala da velocidade da luz, a gente já começa a conectar essas duas constantes. Aí vai falar da velocidade de escape de buracos negros, e aí, então, a questão da luz poder escapar ou não. Então, depois eu vou mostrar mais claramente como a gente vai jogando com essas constantes. Então, apresentando a constante de velocidade da luz, a gente vai falar também de cinemática, porque o fenômeno propagatório da luz vai falar de ondas e vai falar também de eletricidade e magnetismo, que é a velocidade da luz, estando ligada às propriedades, né, de permissividade elétrica e de permeabilidade magnética do vácuo. Falando da carga, vamos falar de fenômenos quânticos muito simples, né? Vamos falar do efeito fotoelétrico, sobretudo, que é importante, e falando de, por exemplo, também a discussão dualidade onda-partícula
e também da incerteza, do princípio da incerteza, que são, digamos, conceitos que envolvem diretamente a presença da constante de Planck. E depois, com a constante de Boltzmann, nós vamos trabalhar, por exemplo, fenômenos ligados, alguns fenômenos simples ligados a uma termodinâmica de forma mais microscópica. Então, nós tentamos, né, usar as constantes da física como o mobilizador para estudar as diferentes áreas da física. E à medida que nós vamos estudando a física, a matemática vai crescendo junto. E depois, a cada 3 aulas de física matemática, nós temos uma aula de filosofia. Nós temos professor de filosofia, que vai falar também não só da filosofia ligada à física, mas que vai falar de conceitos filosóficos em geral. A filosofia ligada às artes, não só a filosofia da ciência, né? Mas a filosofia também ligada à ética. Então, nós trabalhamos muito e nós incluímos a filosofia no discurso da física e da matemática, justamente para não parecer que a filosofia é algo à parte. É para fazer esse entrosamento. O estudante, depois de 3 aulas de física e matemática, ele vai ter uma aula de filosofia, e essa aula de filosofia vai recuperar uma discussão de física, de matemática e de ciências em geral, feita do ponto de vista, né, vamos dizer, do discurso filosófico. Aqui a gente, só para ilustrar, isso aqui não é importante para o público em geral, mas mostrar que quando a gente manipula essas constantes, uma coisa que gostamos de fazer para o aluno, para o estudante trabalhar, né, para o estudante trabalhar e ter mais domínio da análise dimensional, é relacionar essas constantes, como a natureza joga com essas constantes e nos dá resultados muito interessantes. Então, com a constante de Planck, com a constante de Newton, com a velocidade da luz, a gente chega a um comprimento de Planck. O que significa o comprimento de Planck? Por que essa distância? 10 a menos 33 centímetros. Vamos trabalhar isso. Qual é o significado disso? O que é a massa de Planck? O que é a energia de Planck? Depois, o que é o tempo planckiano? Né? Depois, o que é a temperatura de Planck? Então, 10 a 32 Kelvin. Que temperatura seria essa? Seria a temperatura do universo primordial? Que campo elétrico crítico, que campo magnético crítico são esses que nós construímos com a massa do elétron, com a velocidade da luz, com a carga e com a constante de Planck. Então, nós juntamos essas constantes, manipulamos algebricamente essas constantes para ver que essas constantes podem nos levar a unidades, né, completamente diferentes daquelas que as constantes têm. Então, a partir de algo que envolve energia e tempo, distância e tempo, aqui envolve massa, distância massa, distância e tempo, e aqui uma temperatura, a gente chega a uma temperatura. Né? Chega a essa temperatura. Aqui, desculpa, está faltando um fator 1/2. Tem uma potência 1/2 aqui. É raiz quadrada de H cortado, C a quinta potência, sobre GK, caber a segunda potência. Eu esqueci de colocar 1/2 aqui nesse expoente. Mas tudo bem. O que a gente quer é fazer esses joguinhos, e isso aqui vai estimulando várias discussões. Então, por exemplo, com a constante de Newton e com a velocidade da luz, a gente pode construir, discutir um pouco o buraco negro, o que é o horizonte de eventos, mostrando então a fotografia, né, que foi feita, publicada em abril de 2018, sobre aquele halo, né, que envolve um buraco negro, o que é o horizonte de eventos. Então, essas constantes são muito ricas, né? A gente pode fazer um curso muito motivado pelas constantes, pelas suas dimensionalidades e o que elas representam para a física e que fenômenos estão envolvidos em cada constante. E aqui tem uma coisa interessante. Cada uma dessas constantes compreende um contexto histórico e um contexto... um contexto histórico, vamos colocar assim. A constante de Newton, então, ela nos leva à Revolução Científica do século XVI, do século XVII. Newton, né, lá em 1687, no final do século XVII, ele lança a teoria da gravitação, lança os princípios. Depois, a velocidade da luz, né, toda a discussão de tentativa de medir a velocidade da luz, desde o século XVIII, né, até hoje, né, que as medidas mais precisas da velocidade da luz. Mas chegamos a Maxwell, a revolução feita por Maxwell na eletrodinâmica. A medição da carga fundamental, né? Quer dizer, a descoberta do elétron em 1897 e depois a medida de Millikan, né? Da carga e da massa. A constante de Planck, a medida da constante de Planck, os fenômenos envolvidos,
a constante de Boltzmann. Então, cada uma dessas constantes abriu um portal dentro da física. Aqui o portal da gravitação e da mecânica, aqui o portal da eletrodinâmica, da eletromagnetismo e da relatividade, aqui o portal da eletrodinâmica, de novo do eletromagnetismo, aqui a mecânica quântica, né? Aquilo que se chama em geral de física quântica, e aqui o estudo da termodinâmica, né? dos fenômenos estatísticos dentro da física. Então, essas constantes, elas marcam revoluções dentro da física. A descoberta de cada uma dessas constantes tem uma história em si e tem um contexto, né, que marca a sua descoberta. Então, nós tentamos trabalhar para fazer essas interfaces, né, essas interdisciplinaridades ou visões até multidisciplinares, conceitos gerais: tempo e espaço, energia e matéria, simetria e diversidade, luz, incerteza, dualidade. E aqui eu vou citar tudo: atomismo, a parte, o todo, teorias e modelos, mais-valia, símbolos, significados. Então, nós damos temas gerais e vamos trabalhar as disciplinas em torno desses temas. Então, por exemplo, o que é energia para o físico? O que é energia para o químico? O que é energia para o biólogo? O que é uma energia para o matemático? Como o matemático descreve a energia? O que é energia para o filósofo? O que é energia para o professor de literatura? O que é energia para o professor de geografia ou para o professor de história? Então, cada um de nós tem que enquadrar um tema desses dentro da nossa disciplina. Atomismo, parte todo. Como a gente vai trabalhar esse conceito dentro da história, dentro da literatura, dentro da física, dentro da matemática, dentro da química. Então, isso também exige de nós, professores, né, um estudo bastante aprofundado, porque muitas vezes nós vamos ter que trabalhar dentro da nossa disciplina um tema que não é do nosso dia a dia, da disciplina que a gente ensina ou que a gente estuda. Por exemplo, eu só vou dar esse exemplo aqui, a mais-valia, né? A mais-valia que é estudada lá, não só, vamos dizer, na teoria da história, né? Na teoria do materialismo histórico, na relação entre capital e trabalho, né? A questão de produção, né? A produção de bens e a relação da produção de bens com trabalho e com capital, a mais-valia é um conceito que, será que ele não pode ser discutido pela física? O que seria a mais-valia na natureza? Em que sentido, né, a natureza, vamos dizer, produz estruturas à custa de mais-valia ou não? O que a natureza lucra quando ela produz certos fenômenos? Então, para mim, eu tive que falar sobre a mais-valia na física. E eu trabalhei esse conceito na época da descoberta do bóson de Higgs, em 2012. O que o bóson de Higgs poderia nos ensinar em termos de mais-valia ou não? Então, não vou colocar aqui o que eu trabalhei, como eu trabalhei o conceito, mas é só para mostrar que todos nós podemos falar de todos esses assuntos dentro de nossas disciplinas. Como o filósofo, como o cientista social, como o geógrafo, como o historiador, como o físico, como o matemático, vai discutir realidade e natureza. O biólogo, como ele vai discutir realidade e natureza? O professor de literatura, o que ele vai falar em termos de realidade e de natureza? Depois, um assunto importante, que é a ciência, a importância das polêmicas dentro da ciência, e polêmicas no sentido de debates, né, de ideias de debate, e as verdades, né, que não são verdades, são verdades transitórias. Muitas vezes as verdades na ciência são verdades transitórias, e a polêmica é muito importante, né? Por exemplo, Aristóteles foi, vamos dizer, uma verdade transitória durante quase um milênio. Desde Aristóteles, lá praticamente se passam 1.700 anos, até que depois chegam Galileu, Newton, Descartes, Huygens e outros, para mostrar que certas ideias de Aristóteles não estavam certas. Por exemplo, a própria ideia de ótica, né, de Aristóteles, ela é contestada por Al-Haytham em 1021, né, em pleno século XI. Então,
praticamente 800 anos depois de Galileu. Então, a ciência é feita de polêmicas, de verdades transitórias. A ciência nunca procura uma verdade absoluta, mas uma realidade, uma verdade que não é estável. A instabilidade da verdade dentro da ciência. Então, isso tudo nós gostamos de trazer para o nosso estudante, porque isso aproxima o nosso estudante. Quando, por exemplo, um professor de física vai falar de, por exemplo, símbolos e significados dentro da física. Qual é a simbologia da física? Qual é o significado de certos símbolos da física? Por que a física se vale de certos conceitos que são muito simbólicos, né? São conceitos assim que nos levam até ao Aperon, de Anaximandro, conceitos tão abstratos que têm uma grande conexão com a realidade e com a natureza. Então, isso aproxima o estudante não vê a física só como um conjunto de fórmulas, né, de símbolos literais que ele vai substituir por números e por unidades para obter um resultado. A física deixa de ser esse formulário e a física passa a ser uma ciência de ideias, de debates, de contradições internas também. É importante o estudante participar desse debate, porque isso aproxima ele da física. Ele vê que a física não é aquela ciência positivista de uma verdade absoluta. O que a equação disse é a resposta. Não. O que a equação diz, muitas vezes, é passível de interpretação. Então, eu estou dando só de forma muito ampla, né, de forma muito genérica, o que nós tentamos fazer dentro da física para tornar essa física mais próxima das demais disciplinas e a física poder participar de debates de conceitos que são muito gerais. O conceito de simetria e diversidade é um conceito que é trabalhado pela física, pela matemática, pela biologia, pela química, pelas ciências sociais. É um conceito que pode ser estudado na geografia. Quer dizer, é um conceito que envolve espaço, que envolve tempo, que envolve estruturas diferentes. Então, por que não discutir esse conceito de uma forma ampla, de uma forma multidisciplinar? Isso ajuda muitas vezes o estudante a entender em uma outra área um conceito que é típico de uma área que às vezes ele não domina. Então, muitas vezes, fazendo uma certa metáfora ou uma certa transposição de conceito, isso ajuda o estudante a compreender. Por isso que nós trabalhamos muito a física, muito mergulhada junto com as demais disciplinas. Não raras vezes, eu dei aula de física com professores de outras disciplinas. Aula de física com professor de biologia, aula de física com o professor de química, aula de física com o professor. Quando eu digo o professor, é o professor ou a professora, né? É o no sentido impessoal. A aula de física com o professor de literatura, aula de física com o professor de geografia, uma aula de matemática com o professor de literatura, ou uma aula de matemática com o professor de história. Todas as disciplinas se comunicam. E a gente tem que buscar, como professores, essas formas de comunicação e trazer isso para o estudante, porque isso aproxima o estudante de uma ou mais disciplinas. Uma disciplina que às vezes lhe é antipática, como a física, ele se aproxima da física através de uma discussão dentro da história. Então, é um problema, quer dizer, é um desafio para nós, professores. Nós aprendemos muito fazendo isso. Depois nós temos atividades de suporte, né? As atividades de suporte, não só a filosofia que está dentro da física e da matemática, mas criamos, às vezes, substituímos aulas por palestras dadas por certos especialistas que nós convidamos e que aceitam gentilmente o nosso convite para falar para os nossos estudantes. Palestras também sobre as políticas educacionais que vão surgindo ao longo de um certo governo, né? Políticas educacionais que podem ser de Estado ou podem ser de governo, políticas científicas. Também nós criamos anos temáticos para reflexões, por exemplo, no Ano Internacional da Luz. Então, nós fizemos um debate sobre a luz em várias matizes, né? No Ano Internacional da Geologia. Então, nós criamos debates sobre geologia. Então, nós tentamos trazer sempre temas, né, que faz com que nós possamos discutir ao longo do ano essas ideias em várias disciplinas.
Também temos as sessões de cineclube, os estudantes também têm a coordenação que vai buscar filmes que eles gostariam de discutir com os professores, então nós colocamos filmes e trazemos alguns professores para debater com os estudantes aquele filme, o que nós podemos tirar a partir dali. Teve um ano que teve um debate muito interessante sobre aquele filme alemão, A Onda. Então, é um filme muito interessante, porque era um filme que trazia a questão da violência que surge dentro da escola a partir de um experimento que é feito com os estudantes. Então, aquele filme gerou uma discussão muito interessante. O Olho de Lorenzo também foi um filme muito bonito para mostrar o papel da ciência, o papel transformador da ciência na vida das pessoas. Então, a gente traz filmes, o dia depois de amanhã, então vários filmes. A gente traz Matrix, então a gente traz vários filmes para debater nesse cineclube. Os estudantes, entre eles, por iniciativa, criam grupos de estudo solidário e eles também criam projetos administrativos, projetos para melhorar a performance do curso, projetos para, por exemplo, captar algum tipo de pequena receita para compra de material do curso. Então, nesse sentido, o estudante é muito protagonista e eles têm eles desenvolvem muito sentido de pertencimento quando eles são colocados como o centro do curso. Eles é que movem o curso. O primeiro mês de aula, somos nós, professores, que movemos o curso. A partir das oficinas e quando as aulas realmente começam e as coordenações já estão formadas, o curso passa a ser administrado pelos próprios estudantes. Isso dá a eles uma força muito grande, eles se sentem importantes, a autoestima cresce e ótimas, excelentes ideias aparecem. Nós, professores, não queremos ser atravessadores de conteúdo, mas queremos ser professores mediadores, trazendo debates, né, dentro das nossas disciplinas. Desenvolvemos, né, com os estudantes, com os professores, a importância, a responsabilidade de ser um voluntário, de trabalhar como voluntário num projeto social, né? O nosso professor, então, ele vai viver essa dicotomia de conteúdo com criatividade. Eu tenho que transmitir o conteúdo tradicional naquilo que eu posso, mas eu tenho que buscar uma criatividade para tornar a transmissão desse conteúdo o mais eficaz possível dentro do pouco tempo que nós temos para trabalhar. Isso nos estimula a desenvolver novas metodologias e também nos educa para o trabalho cooperativo entre as disciplinas. Nós, professores, nos reeducamos cooperando uns com os outros e os nossos estudantes também se educam contribuindo uns com os outros, né? Só para terminar, então, nesses 27 anos de egresso, nós estamos no 28º ano do curso, mas temos 27 anos de egressos. Nossos egressos, em geral, são estudantes que dentro da universidade vão fazer uma iniciação científica. É notável o número de pessoas que fizeram mestrado, não tão grande, mas também considerável o número de pessoas que fizeram doutorado e professores adjuntos. Como eu digo, nada disso foi mérito do nosso curso. O mérito está naquela frase do Gandhi, que é: seja você mesmo a transformação que você quer fazer no mundo. Mas o que nós fazemos é dar as mãos. Então, o nosso trabalho é um trabalho de solidariedade para ajudar o nosso estudante a compreender o gigante que existe dentro dele. O gigante que ele não sabe que ele tem dentro de si e que pode aflorar. Hoje nós temos muitos professores universitários que talvez estivessem sendo pessoas que estivessem exercendo trabalhos simples na sociedade, mas hoje são professores, são até escritores de livros, são autores de artigos científicos e que saíram, né, que romperam com aquele destino, né, social que lhes estava traçado. Mas porque eles encontraram a força que havia dentro deles e que ainda não tinha sido despertada. É o conhecimento, né, que detona esse processo de descoberta das próprias forças. E a gente tenta trazer a física para ajudar a, digamos assim, a não detonar, mas assim, ajudar a liberar esse espírito de busca de conhecimento que existe dentro das pessoas. Se ela se liberta do medo que ela tem da física, o que eu percebo com esses 28 anos de experiência é que quando o estudante começa a se libertar do medo da física,
porque a física é uma disciplina que às vezes o maltratou muito no ensino médio, nas escolas de periferia, ele ganha um brilho especial. É o neutrino que está se transformando em fóton diante de nossos olhos, né? Não estimulamos a formação de físicos, mas hoje já existem físicos egressos de nosso movimento, né? Mas depois de 10 anos, o primeiro estudante de física surgiu em 2004, 10 anos depois que nós estávamos trabalhando. Muitos humanistas, muitos. E tantos outros, médicos, engenheiros, advogados, economistas, filósofos, ajudamos a que pessoas descobrissem que havia dentro delas um filósofo, porque a gente trabalha muito essa questão da relação entre a vocação e a profissão. O nosso estudante, ele nasceu para buscar uma profissão, ele é um estudante de periferia, um estudante de classe popular, ele tem que trabalhar para sobreviver, então ele tem que procurar uma profissão. Ele não sabe que ele pode, às vezes, unir a profissão com a vocação dele. Então, vamos descobrir a sua vocação. Nós temos o dia chamado Jornada das Vocações, que é quando nós vamos discutir um pouco a busca da vocação de cada um, o chamado interno. E, se possível, vamos trabalhar a nossa profissão dentro de nossa vocação. Quando profissão e vocação se juntam, o trabalho já não é mais trabalho. O trabalho é pura satisfação. Agora, quando a vocação é uma e o trabalho, às vezes, é ortogonal à vocação, aí o mundo do trabalho se torna muito cansativo. Então, é trabalhar essa relação entre vocação e profissão que nós também tentamos despertar isso no nosso estudante. Então, o que está escrito nesse slide aqui praticamente já foi falado, eu não vou mais investir tempo nesse slide aqui. As nossas conclusões, as nossas considerações, conclusivas são essas. Nós temos, então, 28 anos de um movimento que é estritamente político no sentido, não de partido político, mas político no sentido de busca do cidadão. É um movimento da polis, é um movimento da cidade, é um movimento de busca de cidadania, de construção de cidadania pelo conhecimento. A cidadania desenvolvida através do mundo do conhecimento. Não temos apoio financeiro, temos sim a generosidade de receber o espaço por parte de algumas instituições. No momento, o CBPF nos cede o espaço. Não nos preocupamos com vestibular e com o Enem, como nós já falamos desde o início. Nós nos preparamos em transformar, candidatos a cidadãos em verdadeiros cidadãos. Cidadão no sentido pleno. O cidadão que tem consciência política, o cidadão que tem consciência social, o cidadão que tem consciência da importância do conhecimento na vida, de construir a sua cidadania pautada no conhecimento, na visão crítica de mundo. Então, é isso que nós estamos buscando. Nós não estamos buscando nem vestibular, nem Enem. O Enem e o vestibular vai ser um pequeno obstáculo que esse estudante, munido, né, dessa visão de mundo que ele vai tentar construir ao longo de 1 ano ou de 2 anos, até tem estudante que fica conosco 2 anos seguidos, já teve estudante que ficou conosco 3 anos seguidos e no 3º ano chegou aonde ele queria, que era entrar na UERJ. O sonho dele era ser um estudante da UERJ e ele conseguiu depois de 3 anos e se tornou um ótimo profissional. Sobrevivemos, aqui eu esqueci o S, né? Sobrevivemos assim, sobrevivemos dentro desse projeto de vida, que é projeto de vida nosso, dos professores também. E o que então esses nossos jovens buscam, né? Às vezes pensa, os jovens estão desinteressados, estão dispersos. Não, o conhecimento colima todos os jovens. Se você traz o conhecimento e mostra para o estudante como ele pode participar do debate do conhecimento, mostra como é bom tentar compreender as coisas, como é bom estudar. O nosso estudante joga as energias ali. O problema é que às vezes o estudante não é, vamos dizer, colimado, né? Ele não tem um campo magnético externo que o alinhe com o mundo do conhecimento. É preciso colocar, vamos dizer assim, um campo magnético do conhecimento e os estudantes se alinham e eles vão concentrar as energias dele na busca do conhecimento. É essa escola que nós estamos buscando, uma escola libertadora, tanto para o professor quanto para o estudante. Aqui eu coloco, só para finalizar, algumas obras que tentamos levar, né, que levamos e tentamos debater com os nossos estudantes para que eles percebam a importância do conhecimento. Esse belo livro do Jean-Jacques Rousseau,
né, de 1762, que é um livro de filosofia da educação, na verdade. Chama-se Emílio, ou da Educação. É o livro que mostra a relação do indivíduo com a sociedade. Como o indivíduo vai se relacionar com a sociedade a partir de temas filosóficos, políticos, temas do conhecimento. E trabalha, sobretudo, a ideia de bondade, né? Como trabalhar a bondade que todos nós trazemos quando nascemos, né? E se a gente vive numa sociedade que se torna inevitavelmente corrupta. Mas como manter a bondade dentro desse mundo? Eu acho que é um livro muito interessante. Cada vez que se lê, eu, pelo menos, cada vez que leio qualquer coisa desse livro, eu apreendo uma ideia mais sólida, aprendo sempre coisas novas, né? E também eu acho que é muito importante trabalhar, que nós trabalhamos muito no nosso curso, através desses debates todos que eu falei, através dessas interfaces, a ciência como processo. Para valorizar a ciência, não é suficiente só conhecer o conteúdo que a ciência traz. É compreender o processo de se fazer ciência, o processo que está por trás de uma teoria. Então, as polêmicas científicas são muito importantes quando a gente as traz para o ensino. Valorizar a literatura e as artes como fontes, né, para nós compreendermos, né, e contextualizarmos toda uma época. Quer dizer, o debate científico de uma certa teoria, debates de ideias, eles surgem num certo momento da sociedade. E nesse momento, quem está falando sobre esse momento da sociedade está tudo codificado na literatura e nas artes. As artes e a literatura, elas refletem, elas dão sempre retratos, né, da nossa sociedade, retratos sociais. E aí a ciência está ali dentro, e às vezes nós que estudamos ciência não percebemos, né, como a literatura e as artes estão falando de tendências da sociedade que já estão dentro da ciência, que a ciência está incorporando naquele momento. Então, isso liga muito a física com as artes e com a literatura. A física com as artes é fundamental a gente olhar a revolução científica, né, a partir dos pintores e dos escultores renascentistas italianos, né, todos aqueles nomes importantes como Brunelleschi, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci e outros, né, que estudaram a ótica, estudaram as cores, o próprio Goethe, né, que estudou o livro, que escreveu sobre as cores, né, o Goethe romancista, né, o Goethe político também, o Goethe filósofo, que escreveu sobre cores, sobre física. Então, a física está sempre ligada dentro do debate das artes e a literatura reflete muito o contexto. E esse contexto, né, esse contexto social, a ciência está sendo debatida ali. A mecânica quântica surge num momento especial, no primeiro quarto do século XX. As teorias, né, o eletromagnetismo, a união mais forte da física com a matemática, ela se reestrutura a partir também do século XIX, com o romantismo. Então, nós temos muitos movimentos dentro das artes, dentro da literatura, e que nos colocam, né, um ponto de ligação com a ciência. A ciência não está desacoplada da literatura e das artes. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar para o nosso estudante perceber esse elo que existe entre os discursos artístico e científico. E aí, em busca do conhecimento, alguma literatura que é muito boa trabalhar com os estudantes, não todo livro, mas discutir extratos que a gente pode fazer a partir dessas obras. O Valor da Ciência, de Poincaré, A Ciência como Vocação, do Max Weber, A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, é um livro excelente para o estudante compreender o valor de uma ciência, o valor de uma revolução científica. Arte e Ciência, do Paul Feyerabend e do Christian Thomas. Eu acho que esse livro é sensacional. Tem momentos excelentes para levar para a sala de aula, para mostrar para o estudante a proximidade das artes com a ciência. Um livro fantástico para combater o negacionismo científico e o utilitarismo, às vezes, que se busca com a ciência, é a utilidade do inútil, desse filósofo e historiador italiano, Lucio Ordine, e acho esse livro do Rovelli fantástico. A realidade não é o que parece, quando ele busca a compreensão das ideias do Anaximandro de Mileto para mostrar que a realidade e a natureza são muito diferentes daquilo que se apresentam aos nossos sentidos.
Então, eu acho que tem muita literatura boa. Então, é fazer esse casamento, né, das disciplinas, é trabalhar essas interfaces nesse sentido que eu coloquei mais aqui no início, né? O que são as interfaces? As interfaces são a interdisciplinaridade, a contextualização, a historicidade e as próprias interfaces presentes nas teorias científicas. Então, para finalizar, para futuras interações. Então, se alguém quiser interagir, pelo menos o meu contato no CBPF é este aqui, meu contato, né, pessoal do Gmail é esse, é o Gmail, é joseelael@gmail.com. O site do Professor Global, que eu insisto que os estudantes procurem, tem muito, muito, muito material. Estudantes e professores, procurem material que é fartamente distribuído ao longo dos diferentes links dentro do Professor Global, das diferentes abas, e nós temos esse curso, né, que é o Pré-Universitário Ciência e Cidadania, que funciona no CBPF, que está em regime remoto desde abril de 2020, mas que em 2023 a gente pretende, se Deus quiser, voltar para o pleno presencial. Então, foi essa a discussão que eu queria fazer hoje, apresentar esse projeto de uma física bem contextualizada através das várias interfaces, como nós trabalhamos no nosso pré-universitário de Ciência e Cidadania. Queria agradecer ao Santiago pela disponibilidade de tempo, né, para fazer essa gravação e colocar nas playlists, né, tanto na playlist acadêmica quanto na playlist cidadã do site do Professor Global. Muito obrigado ao Santiago e muito obrigado a todos aqueles que tiveram a paciência para talvez essa quase 1h20 de apresentação desse nosso projeto. Um obrigado a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.